A crença que custa dinheiro. Você já pensou nisso? O que hoje acontece na tua empresa que você ainda não executou e em alguns momentos específicos em que você está no momento de lazer, você tem aqueles flashes de lembretes que você deveria executar uma melhor gestão, uma reunião, o calendário que você não tem em mãos para saber quais são as próximas reuniões dos próximos dias, aquele fornecedor que você esqueceu de ligar para ele, e também uma voz que ela ecoa na tua cabeça. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu preciso mudar de direção? Esse é o nosso podcast do O Gestor 360, que traz para você muito conteúdo e hoje o título vai impactar você que é gestor, tem uma pequena e média empresa. Eu, Marcelo Caetano, estou aqui com meu parceiro e amigo Flávio de Moraes. Flávio de Moraes, meu amigo, tudo bem? Como vai, senhor Marcelo Caetano? Prazer ter vocês aqui com a gente nesse mais um episódio do O Gestor 360, onde a gente vai trazer alguns casos reais que a gente tem convivido ao longo desse tempo e que deu origem ao nosso livro, que vocês podem adquirir através do QR Code que vai ser apresentado aí no final e também na bio do Instagram. Tá bom? Seja bem-vindo a mais um episódio, então, do Gestor 360. O que temos para hoje, seu Marcelo? A voz que custa uma fortuna. Uou! É, do Frank Sinatra, do Elvis Presley, essa voz? Não. Não. É aquela voz interior que só quem Uia! ouve sabe o tom, né? E o peso que essa voz ela tem dentro da mente de cada empresário, de cada gestor de uma empresa. E que é uma crença e que essa crença custa muito caro. E qual o caso que vamos analisar e contar para o povo? Nós temos um caso de vida real de nossas empresas em que a gestão ela foi muito eficaz com análise de comportamento, análises numéricas, que é tanto financeira, tributária e também uma análise de comportamento, a qual você tem aí né, um briefing muito claro sobre esse caso. Que é o caso da Juliana. A Juliana ela tinha um, uma crença, ela tinha um custo. Eu vou falar que a crença é um custo, tá? À vontade. Eu acho que fica melhor formatado para as pessoas entenderem. E ela tinha essa crença, esse custo de que o faturamento não era o suficiente para que mantesse a empresa, mas e que ela teria a possibilidade ou a energia ou a forma, né, de criar uma nova empresa, ou seja, uma filial da empresa principal. Expandir. Né? Que é um erro que custa muito caro. Né? E qual era a crença nesse caso? A crença que para ganhar mais eu preciso ter mais empresas. Eu preciso ter mais um negócio, né? Às vezes não é um mesmo segmento. Às vezes é uma nova empresa, um segmento que às vezes você nem conhece o segmento. Muitas pessoas têm a crença de que se ela expandir, ela perde o controle da qualidade. Né? Quem preza pela qualidade, a pessoa fica, não, vou expandir, talvez não controle a produção, o pessoal não vai atender na outra unidade como eu atendo aqui. No caso da Juliana, ela acreditava que se ela expandisse, como eu disse, ela não teria controle da qualidade. Né? Que a clínica que ela tinha não ia conseguir dar o mesmo atendimento ao público em outra região. E que o excesso de trabalho talvez despencaria a qualidade. Mas o que no fundo mesmo estava acontecendo com ela era, igual o Marcelo comentou, uma crença baseada em quê?
baseada numa experiência passada. Então, Jung diz o seguinte, se você tem uma sombra, alguma coisa que você não resolveu no passado, você vai continuar chamando de destino aquilo que te acontece no presente. Então, no caso da Juliana, ela teve uma experiência ruim no passado, onde o negócio cresceu tanto que ela não conseguia entregar os produtos ou o serviço com a mesma qualidade. Só que ela estava trazendo uma situação do passado para julgar uma situação do presente. Ela não usou a expressão correta do julgamento. Então, não é o crescimento que ia trazer para ela uma má qualidade ou um má atendimento. Era a falta de processo, uma coisa que o seu Marcelo fala muito aqui na empresa, processo. Então, ela não tinha processo na primeira vez que ela tentou crescer. Ela simplesmente foi comprando mais, tentando vender mais, fazendo mais, sem um processo analisado. Dessa segunda oportunidade, nós identificamos que o problema era a falta de processo. Uma vez que ela traçou, desenhou, lapidou o processo de atendimento, desde o fornecedor, como disse o Marcelo, do cliente, da entrada da mercadoria, da entrada dos produtos, do arquivamento. Quando ela definiu um processo, ficou mais fácil a expansão. Então, realmente, o problema dela era uma crença e não falta do problema de crescimento em si. Era uma crença que estava atrapalhando ela. E eu sugiro que vocês façam um exercício, pega uma folha, dobra no meio, escreve do lado esquerdo coisas que você costuma falar sem perceber. Eu tenho dificuldades para manter minhas contas em dias, por exemplo. Né? Começa a ressignificar, escreve na página do lado direito, você escreve eu trabalho bem os meus recursos. Começa a falar de forma afirmativa todas as coisas que inconscientemente você tem trazido para a sua vida. Eu tenho problema com horário. Eu administro bem o meu tempo. Então, começa a escrever o que você fala sem perceber. Porque é o que você fala sem perceber, é o que você faz sem perceber que está atrapalhando o seu crescimento. Mas mantenha essa palavra em mente. Processo. É isso que você precisa quando você pensa em crescer e alinhar expectativas. Exato. Seria isso, Marcelo? É isso. Que do ponto de vista tributário, contábil, financeiro, RH, tudo isso daí requer também processo. Tudo requer processo. Pessoas e processos. Né? Para ter bons produtos. Em tudo. Para ter bons produtos. E no caso da Juliana, depois dessa consultoria, né, foi alinhado os próximos 6 meses, que seria da segunda unidade, ok? Mas com tudo detalhado para que ela tivesse clareza dos próximos passos. E isso fez com que, por isso que aí entra que a crença, ela é um custo. Que, por conta da crença, ela não tinha os processos bem definidos, como nós falamos, nós traçamos um objetivo com clareza, com eficiência, prazos, né? Tudo tem prazo. E, nesse período, ela começou a faturar em 6 meses 38 mil. Então, a crença que ela 0 a 38 0 a mil. 38. A crença que ela tinha, né? Que de não performar por conta de casos anteriores, tá? E a crença também que ela tinha, vou ter mais uma unidade para ganhar dinheiro, que na verdade não é bem assim, que estruturamos a principal, certo? O projeto que era da segunda unidade foi estruturado e ela faturou 38 mil reais, 0 a 38 mil. Isso quer dizer que a crença que ela tinha fez com que ela não ganhasse dinheiro durante esse período, ok? Isso gerou um custo, que é um custo que às vezes as pessoas não passam a olhar isso com olhos mais clínicos, que isso é o custo invisível. Falamos muito sempre, né, sobre custos invisíveis. Esse é mais um deles. Mais um deles, exatamente. Então, uma das coisas que os nossos seguidores, telespectadores podem até comentar sobre isso, né, do assunto que nós estamos falando, de algumas... a crença, ela tem uma reação, ok? Ela tem a crença, eu acredito que na maioria das vezes a reação da crença, ela é
negativa. Vamos colocar aí, você acha que uns 90% da crença? Então, a gente costuma dizer que existem crenças positivas e crenças negativas. Elas se equivalem dependendo da situação. Tá. Então, se, por exemplo, a pessoa que bate pênalti e ela acertou 8 dos 10 pênaltis, ela tem uma crença mais positiva do que negativa. Tá. Então, o que você talvez queira dizer, e aí faz sentido, o nosso cérebro ele é cognitivo negativo. Tá. Ele tende a ser sempre negativo, não a crença. Não a crença, mas a linha, o pensamento inicial, ele sempre tende a ser negativo. A crença é o acúmulo de resultados que vai definir se ela é positiva ou se ela é negativa, para qualquer coisa. Nunca andei de skate. Uhum. A minha crença, eu sou ruim de skate, então é 100% ruim. Eu tenho certeza que se eu subir, eu vou cair. Entendeu? Quer dizer que você nunca subiu no skate. Já subi, já caí. Então ela reforça a minha crença. A minha bunda aguenta, sabe quantos tombos já tomou. Então a minha crença nesse caso é 100%. Eu concordo com o senhor, não é nem 90%, é 100%. Mas tem coisas que a gente, por excesso de sucesso, por exemplo, a gente sabe que as empresas que chegam aqui com dificuldade, nós temos uma crença de, para não ser muito soberbo, de quase 100% que a gente sabe resolver. É isso. Sim, não tem dúvidas. Sim. Eu não sei, né? Quem senta com a mesa, a gente sempre tem uma resposta. Para nós é 100% de certeza que a gente consegue resolver. Exato. A gente vai ter uma solução. Se não é naquela hora, geralmente a gente tem uma... Que para quem não sabe, a gente tem um produto chamado Conselheiro 360, onde a gente dá 15 minutos para a pessoa, para o empresário estar com a gente. Ele traz um problema pontual e nós sempre temos uma resposta para ele. Então, isso nos faz crer que nós temos uma crença positiva de que não tem o que a gente não consiga responder. Ou seja, eu ou o seu Marcelo juntos, ou a gente tem sempre um suporte ou uma pessoa que já viveu aquilo e pode nos ajudar. Exato. Então, no Conselheiro a gente tem sempre, a crença é 100%. E nos outros projetos também, dentro do gestor, que por isso que a gente escreveu o livro Manual do Gestor. Para nós é o que a gente aplica nas empresas. Então você vai poder aplicar na tua empresa técnicas que a gente usa no dia a dia. Inclusive tem mais de 31 ferramentas aqui. Você vai poder avaliar em que momento da empresa você está e que ferramenta aplicar nessa situação. Você não precisa ler o livro de A a Z, tá bom? A gente fez um livro onde você vai usar a parte que te cabe. É claro que no livro a gente fala muito sobre a consciência. Exato. Então a pessoa tem que ter consciência do estado que ele está vivendo, né, da situação que ele está vivendo e não se enganar. Exato. Ele tem que mexer na ferida, que é um dos princípios da neurociência, que é a falta de visão. Né? Então, se você tem falta de visão, você não vai poder curar se você não sabe a doença que você tem. Né? E a falta de visão, ela é biológica e a neurociência diz que ela é emocional. Quase todos os problemas decisórios nascem na amígdala. A amígdala, ela vem primeiro do que o córtex, do que a decisão do córtex. Exato. Então, ela é puramente emocional. E as emoções, elas são reforçadas, aí a gente volta para a crença, quanto mais sucesso eu tenho, mais eu tenho a ideia de que eu consigo fazer. Eu sou bom nisso, eu sou o cara, e vai reforçando a minha crença. Né? Mas antes, ela passa pelo emocional do medo. Todo mundo tem medo. Por exemplo, eu, empresário, exausto. Tô exausto, né? Tô cansado, não consigo, tá difícil. Então, primeiro é biológico, tô cansado. Agora, mas também, às vezes, a crença. Será que ele está mesmo cansado, né? Às vezes ele está cansado emocional, não é nem físico. Ele nem físico. Ele tem pensado tanto naquilo. E talvez por falta de um conselheiro, vamos voltar para o gestor, por causa de um mentor, vamos falar do gestor de novo, ou qualquer outro. Sim. É engraçado, né? Se a pessoa está doente, ela procura um mentor, que é um médico. Se ela está com um problema espiritual, ela procura um mentor, um padre, um pastor. Exato. Mas na empresa dela, ela tem vergonha de procurar alguém para orientá-lo. Exato. Está pagando imposto demais, está devendo no banco, mas não consegue identificar que ela precisa da ajuda de alguém
na empresa. Na empresa. Porque muitas vezes ela herdou, vamos falar daquele caso do, sair da Juliana, mas do caso daquela pessoa, daquele cliente que tinha colchão, como ele herdou do pai, Exato. e ele fazia desde os 13 anos, boa lembrança desse caso. ele não conseguia imaginar que ele ainda tinha coisa que ele precisava de ajuda. Exato. Pagava os mesmos pagava padrões. um caminhão de juros para o banco, Exato. um tantão de coisas para regularizar. E a mentalidade dele, ele tinha isso claro na mente dele, que ele tinha que adquirir crédito para trabalhar com o dinheiro do banco, mas ele esquecia que esse dinheiro ele vem atrelado a alguns dispositivos, que o dispositivo principal é os juros. Sim. E se ele não tem uma performance, né, dentro da empresa, que for o que nós identificamos, né, uma clareza, os processos bem definidos, clareza financeira, a taxa de juros que a qual ele fez, adquiriu aquele crédito, o período que ele vai pagar aquele crédito, e nem observou, né, se no adquirir o crédito era um momento político, era um momento de eleições. Então, assim, repetindo padrões, né, a qual, assim, gerou resultados muito negativos, e o resultado dele ainda continuava. Como no caso da Juliana, ele usou experiências do passado para conduzir coisas no presente. Por quê? Porque as pessoas tomam decisões emocional. A maioria das vezes, elas não são cognitivas. Sim. 90% das vezes, o cérebro ele age pelo instinto, né? Vamos falar assim, mas o inconsciente é que guia as pessoas. Então, quando ela perde o controle por um momentinho, uma fração de segundo, é o inconsciente que age. Aí ele começa a replicar padrões do que ele já fez. Né? Sim. E se no passado funcionou, aí que lascou, porque aí ele vai fazer, né, achando que vai ter o mesmo resultado. E o sapato que eu usava na primeira série não me serve mais. Exato. O tênis que eu usava para jogar... Você usava Conga? Eu usava Quixute, meu amigo. Eu usava Quixute, aquele cordão vinha 1 metro. Eu não sei para que servia 1 metro de Mas sabe o que de cordão. Mas sabe o que era que eu lembro? É que aquele cordão era para amarrar na canela. Não, então. Amarrar na canela, dava 38 voltas em volta do tênis, o pé saía com o sangue ficava preso. E o chulé? Não, o chulé não vou comentar. TV não tem... É bom que não tem cheiro. Então, assim, me serviu no passado o Quixute. Hoje ele não cabe. Exato. Nem no society, nem no campo. Então, as pessoas precisam entender isso. De novo, né? Resolver problemas do passado no passado para poder viver o presente com as condições do presente. Exato. Um cara que faturava 3 milhões e vivia endividado. Totalmente. Era o problema do negócio? Era o mercado? Cara, não era um mercado, na pandemia vendeu horrores. Exato. O problema dele era a crença. E de coisas que ele construiu, porque ele herdou do pai, né, desde os 13 anos vendo o pai trabalhar com isso, ele estava simplesmente praticando o que ele aprendeu, sem fazer as correções de rota. Sim. Né? Exato. Não estava corrigindo a rota do negócio dele. Então as pessoas precisam entender que medo todos temos. Sim. A gente precisa não permitir que o medo nos domine. O medo é importante, porque a gente está no 6º andar aqui do escritório. Eu tenho que ter medo de sair na janela, porque se eu cair, mesmo que eu não acredite na lei da gravidade, ela funciona. Entendeu? E funciona bem. Ela não tem dó, não. Ela castiga nós. Então eu tenho que ter medo, que é a preservação da minha espécie. Sim. Agora eu preciso aprender a agir apesar do medo. Esse é o segredo. Eu preciso entender também que minha mente, ela é, como fala, ela é plástica. Né? O nosso cérebro tem uma plasticidade que nos permite criar novos hábitos, adquirir novos comportamentos. Então, eu não sou moldado, engessado. Eu sempre fui assim, cresci assim. Isso é uma mentira que te contaram. Você tem sinapses, pode criar novas sinapses, novos hábitos. De novo, você precisa ter alguém do teu lado para te ajudar, para repetir padrão, para você montar processo, repetir esse processo cansativamente durante tanto tempo que essa disciplina de fazer repetidas vezes se torna um hábito. Aí seu cérebro vai incorporar isso como... É igual o pessoal da IA, né? Da IA você não cria uns prompts. Sim. Aí quando você usar a IA de novo, ela vai rodar aquele prompt que você orientou. Sim, exato. Nosso cérebro, a IA foi plasmada do nosso cérebro. Exato. Então você tem um prompt que você vai aplicar em você
e você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, quantas vezes forem necessário, para que aquilo passe a ser você a partir daquele momento. E nada impede você ajustar isso mais para frente. Então você precisa aprender a agir apesar do medo, você precisa aprender que você tem um cérebro que ele é plástico, então a plasticidade cerebral vai te permitir aprender e fazer coisas novas, e você precisa aprender também que tudo faz parte de um processo sistêmico. Então a empresa ela é um organismo vivo. Enquanto você tratar a sua empresa como uma coisa, é assim que ela vai reagir. Se você entender que ela é um processo vivo e realmente é vivo, tem pessoas fornecedores, pessoas colaboradores, pessoas clientes, você tem um universo de coisa ali. Você precisa aprender a conviver com esse universo vivo, sistêmico. Todas as coisas, elas se encaixam. Então, aprender a alinhar, em que momento alinhar essas coisas. Tudo isso é importante, é o que a gente traz. O que a gente está falando aqui, pessoal, está no capítulo 4 do livro. Tá? Sobre mentalidade. Mentalidade do líder empreendedor. É o título do capítulo. Então você vai poder ver com detalhes e aplicar no seu negócio. Eu estou falando repetidas vezes sobre o livro, porque esse é o propósito do livro que a gente escreveu. Eu e o seu Marcelo Caetano tivemos o cuidado de... A gente não consegue atender todas as empresas que vêm nos procurar. Então, por que não fazer que esse conteúdo chegue nas empresas? É claro que... alguns vão conseguir aplicar, outros nem tanto, mas tem até um roteiro de como aplicar isso aqui na tua empresa. Exato. Tá bom? Então, eu espero que vocês façam um bom uso disso daqui e sempre a gente vai estar colocando conteúdo no Instagram, no YouTube, para reforçar essas falas, porque pode ser que você seja mais auditivo do que visual. Talvez só lendo você não consiga entender e a gente vai reforçar. E em breve aí vai ter um canal também, um portal onde você vai acessar conteúdos, ok? Tudo isso aí vai ser comunicado para você, para que você possa extrair o máximo da tua empresa, da tua sabedoria e que a gente possa construir uma economia forte. Esse é o nosso propósito, o propósito do nosso livro, o propósito do Gestor 360 é ajudar o nosso ecossistema, as pessoas que nos rodeiam e até pessoas que, agora com o livro, pessoas que estejam longe da gente, a construir uma economia mais forte para a gente deixar um legado aí para as próximas gerações. E voltando um pouquinho no que você estava falando sobre a empresa, sobre o diagnóstico que nós tivemos daquela empresa, daquele cliente, uma barreira que nós enfrentamos vou até pegar o livro aqui, tá, gente? Peça o seu livro aqui, Flávio. É nosso. Nós sempre temos, é fato, é verídico, é clínico e nós já vamos preparados para isso, que é o acumulador de conteúdo. Porque todas as vezes em que nós vamos conversar com o empresário, mas ele tem tanto conteúdo, esse cara mas tem tantas informações... Sabe tudo. Só que não adianta nada. Você tem tantas informações, tem tanta informação, sendo que você não usa, você não aplica, na verdade, né? Que eu chamo o obeso de informações. Perfeito. Né? Então, esse livro, né, qual o Flávio já detalhou para vocês, ele é um livro que não é para você acumular informação contigo, o conteúdo, querido. Eu acho que aprecie com moderação. Não, aprecie sem moderação, mas aplique também sem moderação. É por isso que no nosso livro a gente não pede para a pessoa ler de cabo a rabo. Exato. Ela lê um capítulo, aplique esse capítulo. O capítulo, deguste isso. E outra coisa, é muito importante, tá? Você que está nos assistindo, quando você tiver alguma dúvida do livro, pode nos chamar, nós temos no nosso canal, nós vamos deixar aqui, né, o suporte que vai nós vamos poder estar direcionando, depois você vai entender um pouco mais sobre o conselheiro do 360, né? E é um livro que você pode aplicar no teu dia a dia, que ele está testado e aprovado, tá? Isso aqui não é histórias que nós ouvimos falar, não. Isso daqui é dia a dia, querido. É dia a dia na empresas, é dia a dia em reuniões, dia a dia com a equipe, trabalhando e trazendo resultados efetivos. Nós não somos os caras que não falham. Falhamos, mas só que
Nós aprendemos o quê? Com as falhas. A falha não nos paralisa, né? Não nos paralisa. Né? E falhar faz parte do processo. Faz parte do processo. Então, um dos pontos importantes é que você precisa parar de ser obeso de informações. Você precisa entender que aquilo que você absorve e aprenda, você precisa aplicar, querido. Senão você é só o cara que fala e nunca tem resultados. Você daqui a pouco os teus amigos estão chamando você de o engenheiro de obra pronta. Por quê? Em todos os lugares que você está, existe um assunto que você tem o conhecimento daquele assunto, mas não tem sucesso porque não aplica. E depois ainda achar ruim que as pessoas vão te chamar de engenheiro de obra pronta. O que a gente mais vê acontecendo são pessoas usando o conhecimento como desculpa ao invés de usar como combustível. Tem mais um curso que eu preciso fazer, eu preciso aprender mais aquele negócio, então tem virado desculpa ao invés de usar combustível. Tá faltando, eu preciso aquele curso, falta um tantinho. O que você precisa entender? Você tem que ter clareza no teu negócio. Exato. Mas a clareza, ela vem depois da ação, não antes. Tem gente que acredita que de ler, estudar, ele vai ter mais clareza, aí ele vai poder definir. Não, é dar um passo, né? Um dito popular, dá um passo e Deus põe o chão. Então, você dá um passo para você ter clareza. Às vezes você não está avançando porque você está do lado do poste e você está fora do foco da luz. Dá uma caminhada pro... Lembrei até de uma piadinha, sabe? O cara passou na rua, assim, na noite, e o cara lá de joelho, caçando, falou, o que você está procurando, meu amigo? Ele falou assim, estou procurando minha aliança, eu perdi. Se eu chegar sem aliança em casa, minha esposa briga comigo. Aí ele estava embaixo do poste de luz, uma escuridão na rua. Ele falou assim, você foi por aqui que você perdeu? Eu falei, não, perdi ali, mas é aqui que tem luz. A luz... Então é isso, não adianta você tentar achar uma solução só porque tem luz. Você precisa ter uma ação para trazer clareza. Então, haja. A clareza vem depois. Você precisa ter clareza das ações que você vai tomar, mas nem sempre você vai estar fazendo coisas por instinto, né? Ou com a ajuda de um mentor. Mas lembre, como o senhor Marcelo disse, fuja dessa obesidade da informação. Pare de usar conhecimento como desculpa e comece a usar da forma certa como combustível para o seu negócio. E parar de desculpas, tem algumas desculpas que são clássicas, né? Eu não tenho tempo, eu não sou bom com dinheiro. Isso. Crescer é muito complicado. Isso é. Né? Crescer é complicado, mas... Que bom. Né? Se fosse fácil, ninguém ia querer crescer. Exato. Né? Então, eu não tenho tempo. Eu acredito que a questão do não tenho tempo entra também na questão de uma crença limitante, né? Porque o não ter tempo, né? Vamos dizer que é uma base para você entender que se você não tem tempo, você precisa buscar mecanismo para que você possa melhorar a sua gestão de tempo. Quando a gente diz eu não tenho tempo, a gente sempre traz para o presente, né? Como se as 24 horas não fosse suficiente. Também. Pensa a pessoa que tem uma certa idade. Ela fala a mesma coisa, só que de forma diferente. Eu não tenho mais idade para fazer tal negócio. Se eu fosse mais jovem. Se eu fosse... Entendeu? Também tem a ver com o tempo. As pessoas usam essa desculpa do tempo em várias situações. Eu não vou fazer porque sou jovem demais. Se eu tivesse mais experiência, quer dizer, tempo. Eu não vou fazer porque eu sou velho demais. Se eu tivesse menos idade, eu faria. Verdade. Então, o tempo é uma das coisas que as pessoas mais usam como desculpa. Sim. Né? Só que todos temos o mesmo tempo. 24 horas por dia. É como se a gente tivesse uma conta corrente e todos os dias fosse depositado 14.400 na sua conta. Como que você vai usar? Exato. Entendeu? É para todo mundo. Né? Só que tem gente que fica enxugando o gelo ao invés de ter ações. Sim. Fica esperando a clareza chegar para ele ter ação, quando ele deveria estar dando um passo. Né? Sim. Então, a questão do tempo entra naquela fala no quadro anterior que eu disse para fazer um exercício de escrever numa folha em branco, pegar uma folha em branco, dividir no meio,
falas que você tem o hábito de estar acostumado a falar e como ressignificar para o seu cérebro. Mas é para que eu entenda de forma diferente. Então, é igual você falou, eu não tenho tempo. Aí a pessoa... Tempo todos temos. O que a gente não tem é uma definição do que é prioritário para mim. Eu não tenho tempo para estudar, mas estudar é uma prioridade para você? Exato. Enquanto não for prioridade, você não vai ter tempo. E a pessoa também tem que... Eu acredito que isso eu trago até como experiência de vida, né? E a fala, né? Até para que eu possa refletir sobre isso, que não é simples você ter uma definição do que é urgente, né? Porque hoje, se você analisar, as ferramentas que hoje nós temos disponíveis, elas trazem a percepção de que tudo é urgente, não é? Por exemplo... É o clique, né? Tudo é para ontem, né? Tudo é para ontem. Você não vê a pessoa falando assim, olha, pode me entregar daqui 10 dias? Não. Fala assim, cara, é para ontem. Então, essa fala de é para ontem, ela entrou no nosso dia a dia, né? Como algo que precisa ser feito agora. E quando, se você não policia, se você realmente não entende, você acaba sendo o quê? A agenda das pessoas e não as pessoas acabam respeitando o teu período da tua agenda. É complicado isso? É complicado, é chato, mas se você não tomar o posicionamento que nós estamos sempre falando, você está sempre falando, o posicionamento, e tirar a crença que você não vai conseguir, né? Você vai ser a agenda de alguém. São duas falas bastante importantes nesse sentido. Se você não tem agenda, você é a agenda de alguém. E se você não tem sonhos, você é o sonho de alguém. Exato. Né? Ou você trabalha para realizar o seu sonho, ou você está trabalhando para realizar o sonho de alguém. Você acha que os sonhos não envelhecem? Sonhos não envelhecem? Ou envelhecem? Eu acho. Eu não acredito que os sonhos envelhecem. Eu penso que minha vontade de viajar lá para a gente sentar num café lá na Itália ou em Paris é hoje e daqui a um tempo vai ser o mesmo sonho gostoso. A gente pegar igual a gente fala, pegar um motorhome e cruzar lá nos Estados Unidos e ir para Las Vegas. Né? É hoje e é depois. Né? Eu acho que o sonho sempre vai ser legal. A experiência vai ser diferente. Uhum. Eu fiz uma viagem de navio com meus filhos e aí eu levava eles para a beira do aparador ali, da mureta, não sei como chama, do guarda-vida, e falava para eles assim, olha só que bonito. Mas a gente já viu isso. Eu falei, não, esse você não viu, esse é novo. Entendeu? Assim, é um outro momento. Sim. Aquela água que eu estou vendo é outra, porque a outra já foi. Então a gente nunca verá com os mesmos olhos, eu acredito. Uhum. Mas eu não acredito que ele envelheça, né? A gente estava falando na semana passada de fazer um cruzeiro, por exemplo, a gente fazer um cruzeiro entre os amigos. Quem sabe não a gente convide os membros do gestor para fazer esse cruzeiro. É um momento único, ele não volta. Sim. A gente pode fazer 10 viagens de navio, mas serão momentos, como a gente já foi para os Estados Unidos, lá para o escritório lá em Orlando várias vezes, e nunca é igual. Sempre. Entendeu? Então o sonho, eu não acredito que ele envelhece. As nossas experiências, expectativas mudam, né? De formas diferentes. Né? Mas o sonho, eu acho que ele não envelhece, não. Tá. Por que eu te fiz essa pergunta? Assim como ele não morre, né? Então ele não envelhece logo, ele não morre, eu acho. Porque eu penso, acredito. Porque eu trouxe, né? Por que, senhor Marcelo, o senhor quis me colocar nessa saia justa? Qual é a sua intenção? Sabia que a tua resposta seria uma resposta muito positiva e muito boa, até pela experiência e pela vivência. É que eu vi isso é bullying, você está falando da minha idade, não? Você viu, né? Você é jovem. Advogado, futura advogada está nos olhando ali. Eu ouvi há um tempo atrás uma pessoa dizer, eu nem sonho mais com isso porque isso não vai acontecer. Então, será que para essa pessoa, a fala dela, não, eu nem sonho mais com isso porque isso não vai acontecer? Então, aí por isso que eu lembrei disso e eu falei, será que para algumas pessoas os sonhos realmente não envelhecem? Entendeu? Nesse caso, a gente volta para a questão da crença. Uma pessoa que fala isso, ela não se sente merecedora, então ela já abriu mão. Já abriu mão. Na verdade, ela está falando assim,
eu não mereço ter isso. Eu gostaria, eu desejaria. Gostaria, né? Eu desejaria ter isso. Mas a convicção não é tão forte, então ela prefere não se frustrar. Exato. Para não frustrar, eu prefiro abrir mão. Igual no meu caso, quando eu era criança, eu queria ser o Fofão. Qual o personagem que você queria ser quando você era criança? Ixi. Você tá falando de sonho. Queria ser o Fofão. Esse é o nosso podcast. É o Dálmata. 60. Aqui nós falamos de assuntos importantes, mas aqui tem muita vida, né? Igual nós falamos de dinheiro, às vezes as pessoas falam que tempo é dinheiro. Não, tempo, pelo menos, é vida. É vida. O dinheiro, ele é um acessório. Consequência, né, do que você faz. Então, isso é vida. Isso aqui que vocês estão vendo é o nosso dia a dia, né? É leve, né? De uma forma... Sempre vai nos ver brindando, sempre comemorando. Hoje não tem vinho, mas, mas a gente vai brindar. Aqui. Vamos brindar. Você sempre vai nos ver brindando com vinho, com água, assim, não importa, a gente está sempre celebrando a vida. Então, você que é empreendedor, aprenda isso. Nunca deve faltar um instante na tua vida para celebrar e comemorar a vida, os negócios, até a experiência que não foi positiva, que você pode chamar de fracasso, você tem que comemorar, descobrir um jeito de não fazer a coisa funcionar. Eliminou isso da tua vida. Exato. Né? Mas você não respondeu sobre qual personagem. Qual personagem? É que honestamente, eu não lembro de cabeça assim, de momento, de pronto, bate pronto, personagem. Você assistia aquele desenho da TV Cultura? Senta que lá vai a história. Não. Aquele do Castelo Rá-Tim-Bum? Assisti, mas... Era um personagem que eu achava fantástico, né? Falando do Fofão, porque foi algo assim que na nossa que você não vai lembrar e ninguém vai... É mais antigo. Mas eu era bem pequenininho, eu lembro que tinha um desenho que chamava Super Dínamo. Oh, claro que eu lembro. Você lembra? Lembro, Super Dínamo. Você lembra e alguns aqui devem lembrar. Mas a Marília está pensando, Super Dínamo. Super Dínamo. Aí, então, o Super Dínamo eu gostava. Que era um menininho que ele tinha um bottom, né? Quando ele tocava no bottom, ele duplicava. Então ele ia para a escola e o outro ia jogar bola. Um ia salvar o mundo. Não era legal assim? E era preto e branco, pessoal. Mas ele era bem, bem interessante. Esse era um desenho que eu me imaginava, criança. Sim. Me imaginava tendo aqueles poderes ali. Eu quando assistia... Esse eu busquei lá no fundo, né? Deve ter outros, mas... Um personagem também que eu ficava assim, né? Olhando, né? Totalmente hipnotizado pelo personagem, era o Etevaldo. Quem que é esse? Que era lá do Castelo Rá-Tim-Bum. Que aí tinha até a musiquinha assim, Etevaldo, um cara legal. Era muito era dos personagens. A Marília foi buscar. Então tem o Juca. Tem o Juca. O Juca era legal. Juca, galinha, cocoricó. A conversa tá boa, seu Marcelo, mas nossa diretora ali já tá nervosa. Vamos encerrar. E o senhor sabe que a gente... pessoal, fique tranquilo, a gente vai sempre estar retomando essas coisas, porque a gente gosta de falar sobre isso, a gente se diverte falando sobre isso. Então, uma das dicas que eu daria, o que o senhor acha? Fazer o que te dá prazer, meu amigo. Porque você sempre vai fazer feliz, o tempo não passa, o tempo voa, mas a vida continua numa boa. Me lembrou da propaganda. Você sabe que a gente esqueceu de agradecer aos nossos patrocinadores. Exatamente. Nós temos aqui na nossa mesa hoje uns Vessel, né? Que falam que os frascos, né? Os antigos frascos. Isso, não sei não. De perfumes, que é a Vermont, que é uma empresa patrocinadora aqui do G360. Os perfumes árabes. Tem até o Faraó. Olha esse daqui. Né? Esse aqui é o parfum de verdade. Esse aqui é o óleo. Tem outro aqui também. Tá escrito aqui, ó. Concentrated Perfume. Agora a gente tem a Danca aqui para ficar corrigindo muito. Tem que pronunciar direito. Mas olha isso daqui, é uma haste de cristal. Isso daqui é um óleo, né? Esse aqui, ó, que nem parece que é um perfume, isso é um enfeite. Exato. Tem algo para deixar na estante. Esse daí, acho Alô? que... Tá sem linha. Esse que você está nas mãos é aquele
É aquele museu lá em Dubai, que é o Museu do Futuro. Ah, por isso que o senhor fala do Museu do Do Futuro. Museu do Entendi. Futuro, exato. Né? E aqui eu tenho. Olha, Que aqui. quer, tirei. Isso aqui é chique demais, né? Olha As embalagens são. não, são lindas. As embalagens Estão fazendo um momento merchan mesmo, que são. É, para né, agradecer É aqui. para Ó. agradecer aos nossos patrocinadores. Olha só que coisa linda. E, Né? ó, vocês não estão sentindo, mas eu tô com. eu tô com o Assad ali, ó. Ah, esse aqui? Esse aqui é muito bom. É o queridinho, né, da turma. É o que eu Daqui. ganhei. Eu uso ele também. Esse daqui tem um cheiro maravilhoso. Eu tenho um deste. Esse é bom para ficar mentalizando, né? Ó. Tem um cifrão. Tem um cifrão, é verdade. E uma... Você que é empresário. Coloque aqui, ó. Pessoal, coloque coisas no seu escritório que fique te inspirando. O cérebro ele não sabe o que é real do que é imaginário. Então ele fica vendo esse monte de dinheiro e ele vai trabalhar para te trazer coisas que te fazem bem. Se ele vê que você está feliz do lado disso, ele trabalha para trazer. Então, você entenda como você quiser essa fala, tá bom? Mas é assim que funciona a física quântica. Exato. E aí, nesse sentido, tem o... Cadê o cifrão? Aqui. Eu puxei o dinheiro para mostrar. Isso. Nesse sentido, você tem esse óleo concentrado aqui, esse parfum também, ó. Ele é um cifrão e tem uma esmeralda cravada aqui, ó. Você não percebe? Significativo, né? Então isso aqui é legal, porque é como se fosse um arquétipo, né? Tem gente que tem a águia, cavalo, touro. Então o seu cérebro, ele está trabalhando com esses símbolos. E eu estou escrevendo um material lá, um livro lá sobre simbologia, como o cérebro trabalha. E isso aqui é bem legal a pessoa ter. Então, olha só. Se não fosse cheiroso, pelo menos ele é bonito de você expor. Então, a Vermont tem essa linha de produtos árabes que você pode adquirir também. Como? Vai ter um QR Code aí? Vai ter aqui embaixo aqui ou aqui em cima. Geralmente ela põe aqui em cima da cabeça. Vai ter lá um QR Code para você adquirir os produtos da Vermont. É isso a pronúncia? Vermont. E, salvo engano agora, tá? Eu vi nos bastidores que eles agora estão se tornando distribuidores para pessoas que querem ser microdistribuidores, né? Que chique. Eles estão agora também. Vai ser distribuidor. As pessoas vêm, passam por uma avaliação e eles fazem toda um prospecto para direcionar bem a pessoa. Então, é para gerar uma nova receita, né? Uma nova renda. Então, de repente, você que tem um filho, uma filha que está parado em casa, um amigo que precisa, né, desenvolver mais algumas habilidades empresariais, aí tem aí um começo, né? Pode ser muito produtivo. Começa part-time, né? Começa tempo parcial e depois pode virar um negócio. Tudo que o gestor faz... Agora está aqui a câmera, estou olhando lá. Tudo que o gestor faz, né, que nós fazemos dentro do projeto gestor, a gente tem um G360 Club, que vocês estão vendo aqui atrás, mais um perfuminho bonitinho. O G360 Club é um clube de negócio que a gente tem entre alguns empresários. Então, tudo que a gente pensa, a gente sempre pensa em escalar negócios, né, que as pessoas possam, ou com a gente, né, ou, se não ter oportunidade de trabalhar com a gente, mas aonde ela estiver, ela pode desenvolver um negócio. Então, a gente vai constantemente trazer oportunidades para vocês. Então, fica aqui essa da Vermont, que é uma linha de perfumes árabes, que você pode adquirir. Todos originais, né? Todos originais, todos validados, testados. Então, além de você consumir, que realmente é muito bom, quem conhece pode atestar isso. Escreve aqui, né, depois... nos comentários se você conhece e gosta, e qual você gosta, tá aí, né? Qual que você gosta? Quem sabe a gente faça uma promoção aí para quem né, que acompanha o gestor em algum momento, sei lá. Então, Vermont, obrigado aí pelo apoio, pelo patrocínio desse podcast aqui. Flavião, deixa eu te fazer uma pergunta. Onde as pessoas podem adquirir esse livro maravilhoso? O manual manual do gestor você vai poder adquirir no lançamento, na Livraria da Travessa, nessa segunda-feira, aqui no Shopping Iguatemi, de Alphaville. Tá bom? Depois do lançamento, a gente não pode vender antes por um contrato assinado com a livraria, mas depois do lançamento você vai encontrar na Amazon, na rede de livrarias
do Brasil, as maiores, Martim Fontes, Saraiva, Cultura, enfim, Leitura da Vila, e todas essas. E, especialmente, você pode adquirir, se você quiser autógrafo do Príncipe de Nova York aqui, o seu Marcelo Caetano, você pode adquirir no nosso Instagram. Vai ter um QR Code aqui que a Danca vai disponibilizar. Esse QR Code vai ou vai direto na bio do nosso Instagram, vai estar lá um link para você adquirir, tá bom? Esses livros adquiridos através da nossa bio ou diretamente do nosso site, o gestor360.com, esses dois você pode receber autografado. Tá bom? O que você compra da Amazon, da livraria, não, eles que a distribuidora que entrega, a gente não tem acesso a eles. Exato. Ok? A edição que você compra através do nosso site ou através dos nossos canais, sejam redes sociais, enfim, ele é uma linha premium, tá? Ele é totalmente colorido. E um detalhe, né, seu Marcelo, nós não falamos, esse livro, ele foi avaliado e prefaciado por nada mais, nada menos que Geraldo Rufino? Geraldo Rufino. Sim, grande Geraldo Rufino. O seu Geraldo Rufino nos deu a honra aqui de ler, avaliar e fazer uma... E a prefácio dele é muito alinhado com o nosso texto, achei bem legal. Muito. Ele é uma coisa que ele prega, e eu comentei aqui nos bastidores, mas fica o registro. Um amigo meu, Carlos Godas, na segunda-feira me ligou falando... Tem um empresário que você precisa conhecer aí em Alphaville, ele fala muito perto do que vocês falam, ele é maravilhoso, falou quase uma hora. A hora que ele parou, eu falei, quem é esse cara que você está tão empolgado? Ele falou, o Geraldo Rufino. Eu falei, se eu te disser que é ele que faz o prefácio do livro, você vai acreditar? Ele falou, pô, meu, eu achei legal, porque a sintonia. A sintonia. Né? Ele que está longe, ele ouviu, identificou, conhece o trabalho que a gente faz no gestor e foi muito, quer dizer, fechou, né? Sim. Porque já estava no livro, sim, né? Sim. Porque foi segunda agora, o livro já estava sendo impresso. Recebemos ontem o livro, para vocês terem uma ideia, fresquinho, a gente ainda está degustando. Então, resumo, todas as nossas redes sociais, nos canais, né, nossas redes sociais e site, você adquire essa versão premium, todo colorido, com acabamento premium. E na livraria, o mesmo conteúdo, tudo mais, só não vai ter o nosso autógrafo e esse acabamento premium. Exato. Bom, mas você do Brasil inteiro ou de fora, que vai estar, inclusive na Amazon lá nos Estados Unidos, que o pessoal já me pediu, então a gente vai subir para a Amazon dos Estados Unidos. E para aqueles digitalizados, como a Danca, que quer o EPUB, o Kindle. O Kindle, a gente estaremos disponibilizando também, possivelmente, a partir da próxima semana. E aí sim, Amazon Estados Unidos, Amazon Europa e Brasil, você pode adquirir o Kindle e já sair usando. E tem 2 livros aqui que está sendo direcionado para o Texas e para Los Angeles. Tem. Melhor, Las Vegas. Já me pediram. Orlando já tem vários, né? Porque é ficar do escritório. Exato. Mas Dakota do Sul também já me mandou ontem um pessoal. Manda para mim aqui. Ele não fez nem o livro dele ainda, que ele terminou o livro e nem imprimiu, mas ele falou, não, esse eu quero ler primeiro. Legal. Por quê? Porque ele tem um negócio onde ele tem uma mentoria onde ele ajuda as pessoas a montarem um negócio digital, trabalhando home office. Então ele quer ver o que a gente fala aqui. Sim, ele já esteve nesse podcast, ele veio lá dos Estados Unidos e participou, e ele quer aprender como funciona. Então, vai chegar para todo mundo. E para os nossos ouvintes, os nossos amigos, colegas, empresários, né, empreendedores, todo o podcast hoje foi baseado no capítulo 4, para ver o quanto de conteúdo, né, e de síntese. E não falamos metade do capítulo, tem coisa que a gente não falou. Exatamente, no capítulo 4. Então, você que está nos assistindo e gostou desse tema, vai lá no capítulo 4, que ali você vai ter ali outros pontos clínicos que você vai poder aplicar na tua empresa também. E com certeza vai ser muito sucesso, né? Um agradecimento à SEG Organizações Contábeis, à Algiri, Agência de Marketing Digital, à Roots, esse espaço gostoso que
nos ajuda a promover esse conteúdo e também a receber convidados que teremos aqui, especialistas de outras áreas, falando para vocês. A DDM Editora, parceira no livro. A todos os nossos parceiros. Esqueci algum, não? Organizador de textos, Danca Caetano. Temos participações. Flávio de Moraes e Marcelo Caetano baba. Mas agora o grande momento do livro aqui é a senhora Danca Caetano, senhorita Danca Caetano, e o Luca de Moraes, que leram, que avaliaram todo esse texto e nos ajudaram aí no processo de juntar tudo, que é muita informação, pessoal. Tá bom? Então, um agradecimento especial a toda a equipe da Ana de Moraes, diretora de arte, e todos aqueles que participaram, Flávia Portelada, que é a revisora. Então, a todos vocês, o nosso muito obrigado. Obrigado, gente. Fique conosco, que daqui uns dias temos mais episódios para você. Teremos. Abraço. Obrigado. Fui. Valeu.